Olá, sejam bem-vindos à temporada especial do 3x4, podcast que traz um retrato do Brasil. Eu sou a Carol Proner e hoje aqui comigo Paulo Nogueira Batista Júnior, que é economista, foi vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS e diretor executivo pelo Brasil no Fundo Monetário Internacional. Olá, Paulo, é um prazer receber você aqui no nosso podcast. Oi, Carol, um prazer é meu. Paulo, antes de a gente começar, se apresenta aqui para os nossos ouvintes. Conta um pouco da sua trajetória, onde você nasceu, um pouco sobre seus pais, suas escolhas profissionais e quais são os seus trabalhos mais recentes, as novidades que você tem para nós. Bem, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, mas, na verdade, não morei muito tempo da minha vida no Rio, e em grande medida porque meu pai era diplomata de carreira e nós viajamos muito o mundo durante a infância, adolescência, e mesmo dentro do Brasil, morei em Brasília, depois mais velho em São Paulo, já adulto, então minha conexão com o Rio é frágil. Meu pai era um diplomata, era um dos expoentes da geração dele no Itamaraty, um diplomata conhecido por suas posições nacionalistas, teve muita influência sobre a minha formação, minha visão do Brasil e do mundo. Minha mãe é mineira, meu pai é pernambucano, minha mãe é mineira, é de uma família de políticos, essa família Pinheiro, ela é neta do João Pinheiro, que foi governador de Minas, sobrinha do Israel Pinheiro, que foi construtor de Brasília e governador de Minas também. É uma família política, também ligada ao nacionalismo. Tem vertentes nacionalistas pelos dois lados na minha formação pessoal, sabe? E por isso é que eu me apeguei muito a essa ideia desde o início. Eu estudei economia, tinha até a preferência por ter estudado filosofia, mas acabei me encaminhando por economia, por achar que isso me inseriria melhor nessa luta por um Brasil próspero, soberano. E fui seguindo por aí ao longo da vida. Trabalhei muito tempo na Fundação Getúlio Vargas e depois fui, como se contou no início, ao Fundo Monetário e ao Banco dos BRICS. E passei mais de 10 anos no exterior recentemente, voltei para o Brasil. Agora estamos aqui na luta para melhorar o Brasil, tirar o Brasil desse atoleiro, né? No momento eu estou liderando uma cátedra chamada Cátedra Celso Furtado, na Federal do Rio de Janeiro, e publiquei recentemente 2 livros. Um livro chamado O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, cuja segunda edição ampliada e melhorada saiu em 2021, e um livro em inglês chamado The BRICS and the Financing Mechanisms They Created, pela Anthem Press, que saiu recentemente, saiu no final do ano. Em resumo, se preparando aí para um novo período. Eu queria até te perguntar sobre isso, Paulo. Você seguramente acompanhou a repercussão da viagem de Lula à Europa, a recepção que o ex-presidente brasileiro teve junto a líderes europeus, especialmente na França, com aquela simbólica acolhida no Palácio Elyseu, como se fosse, inclusive, um chefe de Estado em funções. Como você, com a sua experiência de anos anteriores, avalia esse feito que, como sabemos, não pode ser ignorado pela grande imprensa? Carol, não me surpreendeu inteiramente o sucesso da viagem, porque eu mantenho uma coluna quinzenal na Carta Capital, que é reproduzida em vários outros sites quinzenalmente, né? E eu tinha, ao longo do ano de 2021, feito alguns artigos que podiam parecer até extravagantes, em que eu antecipava que um Brasil que retornasse ao seu rumo natural, digamos assim, que retomasse, não seu rumo natural, retomasse o que foi feito no governo Lula, principalmente, teria uma enorme influência no mundo, um papel até planetário. E eu acho que essa viagem do Lula à Europa, e depois à Argentina também, outra viagem importante, né, mostraram um imenso prestígio que tem o Lula no exterior, né? Que não é, volto a dizer, não é surpresa para pessoas como eu, porque nós estávamos em função no período Lula. Eu estava em Washington, depois fui para a China quando já era o governo Dilma, e eu vivenciei um período de ascensão do Brasil. Foi obra, em larga medida, da política externa iniciada pelo Lula, né? Com Celso Amorim. Eu tinha uma vivência do que era o Brasil respeitado, atuante, participante, né? Com políticas racionais, às vezes questionado, às vezes entrando em conflitos, mas com rumo, né? E, novamente, nós vimos isso na viagem do Lula à Europa, né? Realmente foi uma viagem, um triunfo diplomático, né? Que impressionou muito aqui dentro, porque muita gente não tinha noção disso. Muita gente estava acostumada a ver a maneira como o Brasil, como a mídia brasileira tratava o Lula como presidente, depois como ex-presidente, principalmente, e que não entendeu nada, né? Como é que pode esse sujeito que é tão criticado, tão diminuído aqui pela mídia local, ter essa recepção que teve na Europa e depois na Argentina? Notei muito isso na juventude. A juventude descobrindo Lula é uma coisa bonita, emocionante de ver, e nos últimos tempos a gente tem percebido isso. De certa forma, você mencionou do papel interplanetário do Brasil naquele período no qual você atuou, inclusive, em funções importantes, até trazendo essa experiência familiar que você mencionou no início.
Isso se deve especialmente às qualidades do Lula? É algo pessoal, dada a conhecida habilidade diplomática desse líder político, né, progressista latino-americano, ou é algo estratégico, né? A relação, obviamente, do Brasil num futuro próximo, as pesquisas também são conhecidas lá fora, a possibilidade de Lula voltar, ou ainda tem alguma coisa que foi muito discutida, um recado às forças de extrema-direita, especialmente na França, nós temos um problema especial, na Europa de modo geral, inclusive na América Latina também aqui, a derrota do Castro, né, no Chile, mas a ameaça da extrema-direita ronda também aqui a América Latina. O que você acha? Carol, eu acho que não há dúvida nenhuma. Para quem, falando aí com toda isenção, não por simpatia ou por alguma preferência partidária, para quem observa a figura do Lula com isenção, vai verificar que se trata de uma pessoa com extraordinária qualidade política de liderança e de interação internacional. Isso podia ser surpresa em 2003, quando ele foi o primeiro ano da presidência, quando ele já manifestou isso, né? Mas agora não tem mais cabimento ser uma surpresa. É um grande líder. Mesmo que ele não volte à presidência, é provável que voltará, ele já fez história, já entrou para a história brasileira como um dos grandes presidentes da nossa história, junto com Juscelino, com Getúlio. E com a perseguição que ele sofreu e a maneira como ele resistiu à perseguição, ele cresceu enormemente. Eu não acho exagero dizer que ele é um Nelson Mandela. Ele é uma figura da estatura do Nelson Mandela. Né? São pouquíssimos os líderes. Agora, veja o seguinte, com todas as qualidades extraordinárias que o Lula tem, ele não teria capacidade de ter a influência que teve e terá se fosse o grande líder de um país pequeno. Não, é a conjunção Brasil-Lula que cria uma oportunidade especial de atuação internacional. O Brasil, que é um dos gigantes do mundo, não se comporta como tal em muitos momentos da sua história, mas é um dos gigantes do mundo, em termos populacionais, em termos territoriais, em termos econômicos. Né? Eu sempre digo, vou repetir aqui rapidamente, que o Brasil, junto com Rússia, Índia, China e Estados Unidos, faz parte de um grupo de apenas 5 países que integram as listas de 10 maiores PIBs, 10 maiores territórios, 10 maiores populações. São só 5 países no mundo que integram essas 3 listas simultaneamente. Né? Então, um dos gigantes do mundo. Quando você tem um gigante político como o Lula junto com um gigante econômico, territorial, populacional como o Brasil, você cria uma oportunidade de atuação planetária, que já se viu, sobretudo no governo Lula, nos dois mandatos que ele exerceu. Né? E aí tem um terceiro fator, Carol, que esse não existia tanto nos governos anteriores do Lula, que é que hoje há um vácuo extraordinário de liderança no mundo, agravado agora pela saída da Angela Merkel. O próprio Lula sempre reconheceu, pelo menos em conversas, assim, como uma figura excepcional de liderança. Né? E então existe um vazio que é agravado pela ascensão que você mencionou da extrema-direita, né? Pela persistência, não sei se está em ascensão ainda, acho que já sofreu alguns baques, né? Mas com a derrota do Trump, notadamente, mas é uma preocupação no mundo essa força da extrema-direita. Né? Porque a extrema-direita é justamente o fracasso da política. Né? É o triunfo da ignorância, né? É o triunfo do ressentimento, do rancor. Então, lideranças como conservadoras, como o Macron, veem provavelmente no Lula um aliado contra a extrema-direita europeia. Né? E eu acho que vai acontecer em outros países esse mesmo fenômeno. Né? Então, você imagina o Lula sendo quem é, o Brasil sendo o que é, o vácuo de liderança. Se o Brasil, claro que se a gente cometer assim, o desastre de reeleger Bolsonaro, tudo isso vai para água abaixo. Né? Mas se voltar o Lula em 23, com essa situação que eu procurei descrever rapidamente, eu não tenho muita dúvida que o Brasil exercerá um papel muito positivo de alcance mundial. Eu digo isso não apenas por uma expectativa, uma projeção, mas pela própria experiência que eu vivenciei. Quando estava em Washington, o presidente era Lula, depois Dilma, né? Quando eu via o Brasil respeitado, atuante, gerando expectativas positivas, trazendo uma mensagem positiva para o mundo, entende? E acho que isso pode voltar a ocorrer até com mais vigor, com mais força do que foi antes. Devolvendo aqui a nossa altivez, né, Paulo? Você menciona muito, uma expressão que você usa muito, complexo de vira-latas, aí nós temos o Paulo Guedes. O que é que explica, Paulo? Paulo Guedes e essa sustentação que ele ainda tem, apesar dessa política que ele prega e executa aqui no país,
crise tão desastrosa como tem se demonstrado. No Brasil, você tem essa conjunção de uma extrema-direita retrógrada, primitiva, fascistoide, com agenda neoliberal econômica, né? E o Paulo Guedes caracteriza muito claramente, né? O Paulo Guedes é um economista formado em Chicago nos anos 70, e Chicago é a escola de economia mais conservadora, mais extremada, digamos assim, em termos de pregação liberal, de pregação do mercado, o Estado com papel reduzido, né? E o Paulo Guedes nunca, que eu tenha percebido, nunca se distanciou muito desse ideário. Então ele está defendendo, ou estava, né? Já explico por que eu digo estava, chegou defendendo um ideário econômico extremista que mesmo nos Estados Unidos e na Europa já não é mais aceito. Então, são ideias que tinham ressonância maior, digamos, há 20 anos ou há 30 anos nos Estados Unidos e na Europa, e que hoje já não tem, sobretudo depois da crise de 2008 e agora com a crise da pandemia, né? Então, o Brasil está muito atrasado. Eu não vou focar muito no Paulo Guedes, não, porque o Paulo Guedes é apenas um caso extremo de uma tendência mais ampla da mídia econômica brasileira, dos economistas que trabalham no mercado financeiro, que dominam a discussão mais ampla de temas econômicos. É uma agenda muito atrasada, sabe? Essa agenda que é defendida no Brasil. Então, nós estamos muito defasados. Agora, o Paulo Guedes, ele foi se desfigurando no governo, né? Porque ele, surpreendendo a muitos que achavam que ele não aceitaria transigir, ele transigiu, e a agenda original dele já foi destroçada por uma mistura de populismo de direita, com bagunça, com confusão, centrão, concessões da torta direita. Até então, o teto de gastos, né? Até o teto de gastos já foi desrespeitado, já foi erodido repetidamente, né? Então sobrou pouco assim, do Paulo Guedes original, o prestígio dele está lá embaixo. Bom, aproveitando a tua presença e saindo um pouco do Brasil, porque não é comum na nossa mídia a gente ler coisas que fogem dos grandes jornalões europeus e tal. Vamos falar um pouquinho da Europa, Paulo. Seguramente você está acompanhando esse jogo de morde e assopra entre Rússia e Estados Unidos, disputando as áreas de influência no velho continente, né? O avanço da OTAN, as reações militares e diplomáticas da Rússia, frequentemente aliançadas com a China, e a OCDE nesse cenário. Você poderia falar um pouquinho do contexto europeu nesse cenário de nova Guerra Fria, como diz o Muniz Bandeira, ou, né, outras expressões que têm significado, né, a manipulação de territórios e mesmo de questões econômicas e políticas, numa espécie de Guerra Fria de novo tipo? Eu não tenho muita certeza sobre exatamente o que está acontecendo, sabe? Essas questões, como os russos gostam de dizer, que existe uma guerra de informações no mundo, do qual eles são vítima, né? Eles e agora os chineses, né? Agora que eu digo nos últimos 10, 15 anos, né? Os americanos, eu morei agora recentemente 8 anos e meio nos Estados Unidos e voltei a fazer contato maior com a mentalidade americana, com a psicologia americana, né? Com assim, o mindset, né, americano. E uma coisa que me chama a atenção é que é um povo guerreiro, até admirável nesse sentido, sabe? Mas é um povo que precisa de um inimigo externo. É uma necessidade quase que premente dos americanos. Então, quando a União Soviética veio abaixo, houve um vazio existencial nos Estados Unidos. Eles disseram, o que aconteceu? Nós agora não temos mais inimigos externos. Os americanos têm essa necessidade. Então, eles encontraram uma forma agora de criar atritos com a China, com a Rússia. Eu não digo que a China e a Rússia sejam inocentes, não. É evidente que a China e a Rússia têm as suas ambições, aspirações, também criam os seus atritos, né? Mas os americanos estão enfrentando um desafio que eles, no meu entender, nunca enfrentaram desde a Segunda Guerra Mundial. O desafio da União Soviética era importante, mas era um desafio mais militar e político do que econômico. Depois veio o desafio do Japão, mas era um desafio mais econômico e não era político-militar. A China representa as duas coisas, um desafio econômico e um desafio político-militar. Os americanos estão muito preocupados com a ascensão da China. Eles têm mania de ser o número 1 e não aceitam perder essa condição. Eu morava nos Estados Unidos quando a China ultrapassou os Estados Unidos em termos de tamanho da economia em paridade de poder de compra. O país inteiro foi parar no divã, todo mundo analisando o que está acontecendo, nós somos mais a maior economia do mundo em termos de paridade de poder de compra. Foi um impacto, né? E os chineses estão progredindo muito rapidamente, estão se mostrando muito consistentes no desafio que fazem a hegemonia americana. Então, acho que é notável, contrariamente ao que alguns poderiam imaginar, que o Biden nada tenha mudado de essencial na política externa americana em comparação com o Trump. O Biden mudou muito a política interna, econômica e social, e para melhor.
tentou, está tentando. Mas na política externa ele manteve fundamentalmente as diretrizes do Trump. Esse negócio de dizer, o Trump dizia Make America Great Again, né? Esse slogan vale para todos os americanos, todos os presidentes americanos, todos estão tentando Make America Great, ou Keep America Great. Só que o Trump tinha uma característica que ele expressava sem hipocrisia o que os americanos frequentemente tratam de maneira mais hipócrita, sabe? O Trump nunca leu La Rochefoucauld e não sabe que a hipocrisia é a homenagem do vício à virtude, né? E que é muito eficaz a hipocrisia na política internacional. Então, mas essencialmente a política é a mesma, né? Então, o Brasil, quando o Brasil retomar o seu rumo, espero que a partir de janeiro de 23, vai ter que se defrontar com esse cenário internacional, um cenário internacional conturbado por um conflito Rússia-Estados Unidos, China-Estados Unidos, com a União Europeia tendo um papel também, mas menos expressivo, meio espremido entre esses conflitos, né? Foi interessante o Lula escolher como primeira viagem à União Europeia, então, porque a União Europeia, de certa maneira, está numa posição que o Brasil estará aspirando a ter um papel próprio, mas lidando com as dificuldades de estar envolvida nas repercussões desses conflitos que os americanos promovem, ou não digo promovem sempre, mas dos quais os americanos participam, né? Então, Paulo, justamente eu ia lhe perguntar sobre o governo Biden e do ponto de vista da política externa. E sabe que no direito internacional nós temos um grupo estudando isso na América Latina, novas formas de ingerência jurídico-política. A gente tem estudado muito o caso do lawfare como um conceito geopolítico, inclusive forjado mais recentemente na área militar dos Estados Unidos. E nós notamos uma semelhança progressiva dos mecanismos de ingerência muito assim, linear, principalmente no caso do governo, vinha desde Hillary, desde Obama, né, passando agora para o governo Biden, com algumas características. Sabe que antes do nosso saudoso amigo Luiz Alberto Muniz Bandeira falecer, ele nos deixou em 2017, né? Ele escreveu um livro que eu voltei a reler agora há pouco tempo, A Segunda Guerra Fria, trabalhando os conceitos de geopolítica e a dimensão estratégica dos Estados Unidos, e investigou as rebeliões na Eurásia, na África do Norte e no Oriente Médio. O livro foi publicado em 2014 e nesse ano, aqui no Brasil, nós já estávamos vivendo tensões importantes que resultaram depois no golpe de 2016 e que Muniz Bandeira já analisava as estratégias do que chamou, nessa época, de Cold War Revolutionary, né? Os conceitos de Gene Sharp, tratando de revoluções não violentas. Nós desconfiamos muito das manifestações de 2013 aqui, e ele observava com espanto tanto a ascensão de Jair Bolsonaro, a eleição em 2018, né, com tudo que aconteceu, Lava Jato, fake news, o papel dos militares da reserva e um grau de ingerência externa que ele já vinha acompanhando e tinha planos, inclusive, de estudar, de pesquisar, da forma como ele fazia a historiografia dele. Então, eu queria te perguntar qual dessas estratégias, na sua opinião, com a sua experiência, foram aplicadas aqui no Brasil ou até estão sendo, Paulo? Como é que está o nível de ingerência internacional aqui no nosso país? Carol, infelizmente eu não li esse livro do Muniz Bandeira, mas pelo que você está dizendo é uma coisa que faz muito sentido, porque a forma de atuação imperial dos Estados Unidos ela é muito variada. Ela pode envolver intervenção militar direta, como envolveu em vários casos, mas ela opera de maneira, às vezes, mais sutil, por dentro, né? Na mídia dos países, formando opinião, incitando movimentos de rua contra governos que não se alinham aos objetivos do Império, lato sensu, né? E 2013 foi interessante. Eu não morava no Brasil nessa época, mas eu acompanhei um pouco e o que a gente notava? Que era um movimento simpático à primeira vista, né? Muitos jovens, com ideias aparentemente progressistas, querendo melhorar as coisas, mas já depois, a posteriori, a gente viu que aquilo era um ensaio para algo muito mais negativo. Foram as manifestações contra o governo Dilma em 2015, 2016, né? Onde aí já ficava escancarado o caráter golpista das manifestações, né? O caráter, para usar a linguagem da história política brasileira, udenista, né? Muito semelhante às manifestações de rua que houve também nas grandes capitais brasileiras antes do golpe de 64, onde a classe média saiu à rua. Como é que era o lema? Era família, propriedade, religião, sei lá, uma coisa assim, Deus, família. E então aqui foi semelhante, né? Criou-se um ambiente de rua que permitiu a intervenção, no caso de 64, uma intervenção militar, em 2016 um golpe parlamentar, né? Criou-se um ambiente propício para isso, né? Em 2013 era uma coisa mais ambígua, muita gente boa se deixou levar, mas depois ficou claro que era um negócio assim, claro para quem quisesse ver, né?
Claro que a acusação a Dilma de corrupção é uma acusação absurda, porque a Dilma é uma jacobina, né? Tudo que se pode dizer sobre ela, mas não desonestidade, né? Tudo, não digo, você pode fazer muitas críticas a ela, mas não essa, né? Ela é uma pessoa severa no combate à corrupção, se destacou até por isso, mas foi insultada como ladra, como corrupta, patrocinadora de corrupção. Então você cria esses temas, né? Corrupção, manipulação, e vai enganando as pessoas, né? E facilitando a penetração. Você e outros juristas brasileiros têm feito uma contribuição muito importante na discussão desse lawfare, né? Dessa guerra jurídica, né? Que é muito importante. É um fenômeno. Tem o Rafael Valim, a Valesca e o Cristiano Zanin, fizeram obras muito importantes sobre isso, né? E é uma realidade, né? É uma realidade que eu até conheço no meu nível de experiência, porque eu também fui objeto de lawfare, tanto no FMI como no Banco dos BRICS, né? Então eu sei como é que é isso. Os instrumentos jurídicos e administrativos para perseguir politicamente com acusações falsas, né? As pessoas que estão incomodando, né? Então é isso que aconteceu no Brasil, né? Graças à reação extraordinária do Lula, esse processo naufragou, né, no Brasil e voltou-se contra os seus patrocinadores. Nós estamos saindo disso agora. E eu espero que a gente consiga sair disso na eleição de 2022. Você mencionou essa questão do seu desligamento do Banco BRICS e me leva à próxima questão. Eu acompanho a sua trajetória, seu papel no Fundo Monetário Internacional e a sua designação ao Banco dos BRICS, que foi algo muito celebrado no meu grupo, que trabalha já suas obras há algum tempo, né? E esse mandato, aliás, foi abreviado por um desligamento, no mínimo, suspeito, né? Em um processo administrativo bem pouco transparente, com mecanismos semelhantes ao que nós temos observado como lawfare. E é interessante que aqui nas organizações internacionais, né? Não é o primeiro caso, tem outros acontecendo, e é algo que nós temos que conhecer melhor e também questionar, inclusive porque viola regras do devido processo legal mais elementares para qualquer conceito de justo processo. Mesmo com a precariedade, digamos, precariedade administrativa dessas instituições, Paulo, no âmbito dos BRICS, principalmente aqui nos seus primeiros anos de funcionamento, queria te perguntar o que você pensa a respeito do futuro dos BRICS. E principalmente aqui, do ponto de vista estratégico de uma futura política, da construção de uma política internacional do Brasil, pensando aqui menos nos aspectos comerciais, parceiro comercial China, se é que é possível fazer uma análise que separe isso, né, e mais no desenho institucional planetário alternativo, né, ao unilateralismo dos Estados Unidos, que é uma característica do Brasil, sempre foi a defesa, né, do multilateralismo, apesar dos limites da OMC e de outras instâncias, mas essa defesa do multilateralismo sempre nos caracterizou nos tempos em que você participou muito desse ambiente também. Como devemos nos portar no futuro, né, a eventualidade da eleição do Lula, nas relações internacionais com China e com Rússia, e o papel dos BRICS? Bom, são várias questões que você colocou, Carol. Deixa eu antes de entrar nas questões mais importantes, mencionar que eu me dei o trabalho de descrever os processos de lawfare que eu sofri no FMI e depois no Banco dos BRICS, nesse livro que eu lancei, principalmente na segunda edição que eu lancei em 2021, O Brasil não cabe no quintal de ninguém. No FMI, eu fui alvo de procedimentos administrativos falaciosos, mas eu sobrevivi graças ao apoio que eu tinha do governo, que ainda era o governo Lula e depois Dilma, né? Mas em Xangai, eu fui alvo de um lawfare que partiu de Brasília, partiu do governo Temer, integrantes do governo Temer. Um dossiê secreto, né? Com acusações totalmente inventadas. E eu descrevo com certo detalhe isso no livro, acho que não vale a pena a gente falar nisso aqui agora. Acho que as questões mais importantes que você levantou são as relativas ao futuro dos BRICS. Eu acho que tem futuro, sim, porque muitos dos fatores que levaram os BRICS a começar a atuar conjuntamente a partir de 2008 continuam a existir. Por exemplo, são os 5 países que compõem os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, são países emergentes importantes, países de mercado emergente importantes, que não se sentem suficientemente representados na arquitetura financeira internacional. Então, o motivo original que levou os BRICS a começarem a atuar continua a persistir, né? Nós continuamos trabalhando no Fundo Monetário, no Banco Mundial, mas nós não conseguimos ter a voz que corresponde ao tamanho das nossas economias, ao tamanho das nossas populações, dos nossos países, né? Então, nós queremos
abrir espaço para novas vozes, novos pontos de vista no âmbito mundial, no âmbito multilateral. Mas chegamos ao ponto que não estava escrito quando começou os BRICS, quando os BRICS começaram em 2008, isso não estava nos planos. Mas depois de alguns anos de frustração em Washington, nós percebemos que nós tínhamos que trilhar um caminho próprio, criar um fundo monetário dos BRICS e um banco de desenvolvimento dos BRICS. E esses foram muitos percalços nesse processo, eu participei disso intensamente e os resultados não foram tão positivos até agora quanto eu imaginava, mas estão aí. O Fundo Monetário dos BRICS está criado, está operacional, o Banco de Desenvolvimento foi criado, está em Xangai, eu participei da fase inicial desse banco, foi muito difícil, mas está ali. E o que está faltando nos BRICS, entre outras coisas, é o Brasil. O Brasil continua nos BRICS, não saiu, conforme se temia com o Temer e com o Bolsonaro, não saiu, continua lá, mas continua, digamos, going through the motions, sabe? Assim, participando rotineiramente, sem criatividade, sem energia, e até atrapalhando às vezes, né? Por exemplo, no Banco dos BRICS, o Brasil está atrasado na integralização do capital. É o único país fundador que não está cumprindo o que foi acertado no convênio constitutivo, que é os aportes regulares de capital ao banco para ele poder ir se ampliando. Está com atraso aí. Então isso atrapalha o banco, enfraquece o Brasil no banco. Nós esperamos que o Lula vença, né, e que chegue ao governo, aí vai ser outra situação. Não vai ser difícil, no meu entender, retomar os BRICS. Há uma grande expectativa de que o Brasil com o Lula volte a ter o papel positivo, impulsionador que ele teve ao longo do processo BRICS. Agora, só uma observação num sentido meio contrário. É importante entender que os BRICS eles não constituem uma aliança política, sabe? É um mecanismo de cooperação importante, mas com propósitos determinados, propósitos específicos. Sabe? Por que eu estou dizendo isso? Porque o Brasil não fazia isso no passado e não deve fazer no futuro, não vai fazer, certamente não vai, que é se comportar como se fosse um aliado permanente da Rússia, da China e da Índia, especialmente da Rússia e da China, porque não cabe ao Brasil comprar com suas as desavenças importantíssimas que existem entre Rússia e Estados Unidos e entre China e Estados Unidos. Não é o nosso território, entende? Nós não vamos ganhar nada em troca de uma adesão. Ou seja, em outras palavras, os BRICS não podem ser vistos como anti-Estados Unidos. Compreendido. Ainda que os americanos, sempre desconfiados, pensem que é contra eles. Não. O BRICS tem que ser pró-BRICS, pró-Brasil, pró-Rússia, pró-Índia, pró-China, pró-África do Sul, e para outros países em desenvolvimento que precisam da nossa cooperação. Mas não é uma coisa contra o Ocidente, contra a Europa, contra os Estados Unidos. Não deve ser vista assim. Não foi nunca concebida para ser vista assim, sabe? A minha pergunta, na verdade, não foi como a minha tentativa de pergunta não foi com relação ao arranjo político, e sim como um desenho institucional de novo tipo, ou que possa fazer frente ao unilateralismo que tem servido para violar o direito internacional em algumas questões. Os Estados Unidos comandam hoje a rede, por exemplo, de comunicação bancária planetária. O sistema financeiro bancário está associado ao SWIFT, aos códigos e aos sistemas interbancários que podem e têm servido, por exemplo, no abuso do direito interno norte-americano, vamos dizer, para processos de combate ao terrorismo, a crimes transnacionais, de modo geral, inclusive a corrupção, usando o sistema bancário mundial, que deveria ter mecanismos mais democráticos, né? E pelo menos que respeitassem aí o devido processo legal, regras mínimas do direito à defesa de indivíduos e de empresas. Aqui eu não falo nem só a questão dos estados e temos aí a questão dos bloqueios econômicos aplicados a países-alvo em determinados momentos. É nesse sentido, se o BRICS, ou pelo menos a aliança com países fortes, como é o caso da China e da Rússia, poderiam ajudar a fazer novos desenhos institucionais em relação ao comércio e ao sistema financeiro internacional. Acredito que sim, porque isso já começou na realidade. Principalmente a Rússia e a China já estão muito preocupados com esse quadro que você descreveu muito bem. Estão trabalhando mecanismos para se tornarem independentes dessas possíveis interferências americanas, né? Possíveis e recorrentes, né? Mais que possíveis, né? Recorrentes interferências americanas. Na verdade, os Estados Unidos operam de tal maneira, o que eles estão fazendo? Talvez involuntariamente, eles estão desacreditando o dólar como moeda central do sistema. Eles estão usando o dólar para fins políticos, para tentar contrarrestar o declínio relativo dos Estados Unidos e vão, com isso, provocar uma desconfiança cada vez maior em relação aos mecanismos que os americanos patrocinam, estimulando os países a buscarem caminhos próprios, né? E acho que os BRICS têm um papel, sim, a fazer nisso. É uma tarefa difícil, de longo prazo, de médio e longo prazo, mas acho que vai acontecer também.
Uma última pergunta, Paulo, que não posso deixar de te perguntar também a tua expectativa a respeito da América Latina. Nós temos, não dá para dizer que não, uma retomada do progressismo, para usar uma palavra polêmica, mas que talvez se aplique melhor. A Argentina com Alberto Fernandes, o Peru com Pedro Castillo. Claro que tem características em cada país, a forma também das eleições. A Bolívia, depois do golpe de 2019, a chegada de Arce, Choquehuanca, né? E no Chile, o Boric. O México, um modelo interessantíssimo, né, com o Andrés Manuel López Obrador, e também a forma, né, de um exercício hegemônico das forças progressistas do país, também no poder legislativo. Brasil e a expectativa com Lula. Então, nós temos aí uma Unasul que foi esvaziada, nós temos mas, por outro lado, uma CELAC que tem, talvez, protagonizado novamente, agora, se eu não me engano, volta a ser governada agora pela Argentina, passou do México para a Argentina. O Grupo de Lima foi esvaziado. Quais são as expectativas que nós temos aí e as lições nesse período de novos tipos de golpe? Não dá para dizer que a Bolívia não é um exemplo, que aconteceu também no Brasil e na Argentina, e sem falar do Equador, que quase ganhou, né? Quase as forças progressistas tiveram uma boa votação, quase ganharam as eleições, né? No Equador bateu na trave, né? Mas nos outros exemplos que você mencionou, a esquerda, a centro-esquerda prevaleceu, né? E nós temos a eleição do Brasil e a da Colômbia em 2022, né? Onde essa tendência que você descreveu pode se acentuar. Decisivo aí é o Brasil, né? Pela sua dimensão, pelo seu tamanho. Por isso que nós, brasileiros, temos que estar muito atentos ao fato de que a eleição de 22 vai atrair a atenção do mundo. Há uma grande preocupação do mundo com o Brasil. E essa preocupação é uma mistura de coisas. Os europeus têm uma preocupação, os chineses têm uma preocupação, os russos têm outra, os americanos têm outra. Os americanos, não quero ser pessimista demais, mas a minha conjectura é que os americanos não veriam com bons olhos a retomada de um papel, não digo de liderança, que essa palavra é uma palavra maldita, mas um papel de coordenação da região. Sabe? Vou dizer uma coisa meio forte aqui, Carol, mas eu acho que tem cabimento. O império que está em declínio, ele é perigoso, porque ele já não tem mais a força, a capacidade de coordenação para dominar positivamente. Ele domina destrutivamente. Foi o que nós vimos no Oriente Médio, é o que nós vimos na América Latina também, no Brasil em especial. Uma dominação que é destrutiva. Não é como nos tempos áureos do Império Americano, em que havia o Plano Marshall, havia a Iniciativa para as Américas, a criação do BID, né? Não, hoje nós temos um império perigoso, que tem uma função desestruturante. Então, não me surpreenderia que os americanos, na disjuntiva Lula-Bolsonaro, pendessem para Bolsonaro. Não me surpreenderia. Espero estar errado, espero realmente estar errado, mas não me surpreenderia em função do comportamento que a gente vê da política internacional americana. Paulo, nós temos um quadro aqui no nosso podcast semanal que se chama Recebidos, onde a gente tem várias coisas entre mensagens e presentes, mas o recebido mais frequente para nós foram os livros. Então eu quero aproveitar e pedir a você uma dica de livro para o nosso público, uma leitura que você acha que vale a pena compartilhar nesse início de ano. Eu vou mencionar duas leituras que eu fiz ou estou fazendo. A primeira é a biografia do Lula, escrita pelo Fernando Moraes, que acho que vale muito a pena. Que é um relato bem minucioso de momentos importantes da vida do Lula e da história política brasileira, contado a partir de dentro. Eu acho que essa é uma referência interessante. A outra que eu vou citar não é por sua causa não, viu, Carol? Porque realmente eu li o livro do Chico Buarque, Anos de Chumbo, que eu achei muito interessante. Eu nunca tinha lido nada dele. Eu comprei essa coletânea de contos, Anos de Chumbo, gostei bastante, gostei muito, especialmente do conto que dá o título ao livro. E eu nunca tinha lido, porque eu, na verdade, já não tenho mais paciência de ler romances, sabe? Então, eu gosto de ler coisas mais curtas e comprei essa coletânea de contos e fiquei muito contente de gostar de ler, sabe? Achei bem original a maneira como ele faz a construção dos personagens e faz os relatos, né? São meio sombrios os contos, mas acho que vale a leitura. Então, esses dois eu sugeriria, são coisas que eu li ou estou lendo agora. Eu sou suspeita e também faria indicação desses dois livros, mas como eu sou suspeita, eu me atenho aqui a agradecer por enquanto. Além dos recebidos, nós sempre jogamos um jogo que realmente, normalmente eu não gosto muito, porque eu sempre estou perdendo,
que é o Perfil, um quadro onde o Igor dá as dicas e eu, o José Dirceu e a Juliane Furno, a gente precisa adivinhar quem é a personalidade em questão. Eu pego esse gancho da nossa brincadeira e aproveito para te perguntar para você quem é o brasileiro que merece ser homenageado. Acho que pode ser no saldo de 2021, se quiser, ou no início de 2022, pensando no futuro. De qual área, de que época, quem é que merece a sua homenagem especial? Eu vou dizer que é o Lula. Eu vou até dizer uma coisa aqui que eu reluto um pouco em dizer, porque eu valorizo muito o nosso país, né? Mas eu acho que o Brasil nem merece o Lula, porque a maneira como o Lula foi tratado esses anos, com apoio maciço de uma parte grande da sociedade brasileira, fala muito negativamente do Brasil, né? E nesse ano em que passou, ele recuperou seus direitos políticos, voltou à cena como favorito nas eleições, então acho que não tem muita dúvida que é ele, né? Para mim, pelo menos, não tem muita dúvida. Muito bom. Estamos encerrando a nossa entrevista. Eu quero agradecer muito ao Paulo Nogueira Batista Júnior pela participação aqui no nosso podcast 3x4. Obrigado, Carol. Foi ótimo ter conversado com você aqui nesse programa, que já é um programa bem conhecido, né? Que tem uma repercussão tão grande. Então foi uma satisfação. A satisfação é nossa. Eu estou com saudade aqui dos nossos companheiros, Zé Dirceu e Ju. E mandar um abraço para o Igor, para toda a equipe. Dizer que essa edição da temporada especial do 3x4 foi apresentada por mim, Carol Proner, com a participação do Paulo Nogueira Batista Júnior. A direção do podcast é da Ana Flávia Marques, o roteiro é da Cláudia Rocha, a trilha sonora original é da Alessandra Luciani, a edição e sonorização são do Emerson Ramos. No Brasil de Fato, a coordenação de rádio é da Camila Salmásio e a direção de jornalismo é da Nina Fidelis. Até mais, pessoal!